vereador Creio Tadeu. Sobre aquela licitação do leite, o senhor falou que poderia ser para as creches. Eu acredito que não vai ser para as creches, né? Até mesmo porque as creches vão ser, naquele dia, eu fiquei com muita coisa para falar, né? Eu acredito que vai ser uma campanha, né, do leite, porque já tem as tetas, né, que sai direto das tetas. Essa deve ser uma campanha eleitoral com leite na Secretaria de Assistência Social. Porque todo ano, quando começa a campanha eleitoral, é distribuição de leite, cesta básica, né, empregos, e vai, né, esse leite vai ser leite em pó e leite, né, em caixinha. Vai ser para a campanha eleitoral, provavelmente. Mas tem outro tipo de leite que já sai direto da teta da vaca ali, né, que já fica, né, as pessoas ali, mais os empregos. Esse vai ser mesmo campanha eleitoral, provavelmente, porque 25 mil litros de leite, né, para esse ano, mais 8 mil de leite em pó, mais uns 3 mil litros de iogurte, deve ser uma campanha eleitoral bem forte que vem por aí.